E olha, o CNN 360 começa hoje de uma maneira muito especial, com entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estão comigo hoje Thaís Herédia e Fernando Nakagawa. Um prazer receber todos vocês aqui. Bom, ministro, vamos lá que o tempo é curto e as perguntas são muitas. Obrigada pela presença, ministro. Obrigado. Ontem foi um dia de uma vitória histórica, depois de 30 anos, mais até discutindo reforma tributária. O governo, com a ajuda do Congresso, conseguiu essa aprovação. Agora vamos jogar para frente, porque já tem mais desafio aí pela frente. Vamos falar um pouco, queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade da entrevista para a gente tentar antecipar alguns detalhes da reforma do imposto de renda, porque isso interessa muito para a população. Ministro, a gente vai ter novas alíquotas de pessoa física, por exemplo. O que vocês estão discutindo? Bom, em primeiro lugar, agradecer, Débora, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Prazer muito grande estar aqui na CNN. Olha, primeiro eu gostaria de enaltecer o trabalho do Congresso Nacional em torno da reforma tributária dos impostos sobre o consumo. Só para que quem está nos ouvindo compreenda, o Banco Mundial diz que o sistema tributário brasileiro, de 190 países avaliados, está na posição de 184. Ou seja, nós estamos entre os 10 piores sistemas tributários do mundo. Por isso que entra governo, sai governo, tenta-se fazer uma reforma tributária. Tanto é que quando eu anunciei que uma das prioridades da Fazenda no governo, nesse governo Lula ia ser a reforma tributária, muita gente deu risada. Falou, mas faz 30 anos que se tenta e ninguém consegue fazer. Nós criamos uma secretaria extraordinária só para isso e demos todo o apoio técnico para o Congresso avançar. Você vai ter uma reforma tributária que favorece a população de mais baixa renda, porque você está desonerando de impostos uma cesta básica ampla, vários medicamentos, vários produtos de consumo da população brasileira em geral. Segundo, que você está desonerando exportações. O exportador vai ter que se despreocupar, porque ele não vai exportar imposto, ele vai exportar mercadorias, bens, serviços, inteligência, criatividade que não nos falta, mas os impostos não precisarão ser pagos porque está desonerado. O investidor, Thaís, não vai mais pagar pelo investimento. Imagina num país com taxa de juro alta, você bota imposto sobre compra de máquina, se ele fizer um empréstimo para comprar a máquina, ele tem que pagar o juro e tem que pagar o imposto sobre o juro. Isso vai acabar. Os impostos serão desonerados de qualquer imposto. Isso vai favorecer muito a nossa indústria, que o ano passado bateu recorde de exportação de produtos manufaturados. 186 bilhões de dólares de exportação de manufaturados. Então nós vamos começar a partir de 2027, porque agora começam os preparativos da inauguração da reforma em 2027, mas o Brasil vai figurar, eu posso assegurar, entre os melhores sistemas tributários do mundo e um dos mais justos e um dos mais eficazes, inclusive para combater sonegação e colocar a alíquota média no padrão internacional, que a nossa alíquota média hoje é a mais alta. Na renda, para não fugir. Eu sei, mas não posso deixar de fazer um pouquinho de propaganda do que foi sancionado ontem pelo presidente da República. A renda também tem problemas graves. O imposto de renda no Brasil, ele não é tão progressivo como devia ser, sobretudo porque a população que ganha até R$5.000, hoje nós conseguimos avançar até 2 salários mínimos a isenção, né? Mas há uma promessa feita, inclusive pelo governo passado e não cumprida, que o presidente Lula se comprometeu a cumprir. E para que quem ganha até 5.000 pague menos, pessoas que hoje não pagam terão que pagar um pouco mais. Eu vou citar 2 exemplos para dizer qual é o futuro, né? Eu não posso antecipar a medida que o presidente Lula vai encaminhar para o Congresso, que seria até uma desfeita com os parlamentares. Nós sempre procuramos apresentar para os parlamentares um pouco antes, horas antes de apresentar para a imprensa, por uma questão de deferência. Isso tem funcionado muito bem, porque eles se sentem respeitados e as coisas andam melhor. Mas, por exemplo, eu vou dar... quem tinha dinheiro em paraíso fiscal no Brasil não pagava imposto, era chamada offshore, não pagava imposto. Aqueles fundos exclusivos de famílias, fundos fechados, eram isentos de impostos.
Isso mudou para nós começarmos a corrigir a tabela do imposto de renda. Então, o que nós estamos identificando? Quem tem muito e paga quase nada, vai pagar um pouco mais. Quem tem pouco e está pagando muito, vai pagar menos ou não pagar. Esse é o princípio básico. De dividendos mesmo? A previsão é que você tenha, na verdade, na minha opinião, a regra que nós estamos imaginando é mais inteligente do que essa. O que nós estamos falando? As pessoas de alta renda têm que pagar um mínimo. As pessoas de alta renda têm que pagar um mínimo. Hoje... O que é o mínimo? Eu vou te dizer já. Hoje, você que ganha salário, você que ganha o servidor público, o trabalhador, você é um seletista, você é um estatutário, um funcionário público, você não escolhe pagar ou não pagar imposto. Ele é deduzido na fonte, você tem o desconto na fonte. Isso não acontece com o grande investidor. Ele que tem ações, que tem isso, tem aquilo, às vezes a empresa não paga imposto e ele também não paga. Então ele não paga nem no CNPJ, nem no CPF. Nós estamos identificando esses casos. É uma quantidade pequena de brasileiros. Não dá 0,1% dos brasileiros. Só que é o suficiente para permitir que quem ganha pouco deixe de pagar, buscando a justiça tributária de quem hoje não paga e vai ter que pagar um pouco. Nós nem estamos falando de algo acima do que já se paga na fonte. Nós estamos falando de um imposto mínimo de toda a renda que você ofere. Lembrando que tudo que a pessoa já paga vai ser considerado. É como aquela alíquota que aparece no programa do imposto de renda, a alíquota efetiva, aquilo passaria a prevalecer para toda a sociedade, inclusive o tal andar de cima que o senhor mencionou desde o início do governo, que seria uma área a ser atacada. De fato, estamos chegando ao momento em que o andar de cima vai passar por uma mudança? Eu acredito que é uma fórmula boa, porque nós estamos levando em consideração o que a empresa paga. Percebe? Porque quando a empresa paga os tributos, a alíquota efetiva da empresa está num patamar adequado, eventualmente a pessoa que recebe dividendo vai continuar não pagando. Você percebe? A inteligência da fórmula é justamente identificar quando nem a jurídica nem a física estão pagando. Não é no instrumento, é na pessoa física. No instrumento que eu digo é numa LCA, num dividendo de uma empresa, numa ação. Isso, mas é considerando o que já foi pago. A fórmula considera o que foi pago no CNPJ. Isso é que faz a grande diferença. Porque senão alguém poderia dizer, pô, mas a minha empresa já está pagando, eu vou ter que pagar mais? Fala, mas quanto a sua empresa está pagando? Se a tua empresa efetivamente está com uma alíquota efetiva de acordo com o padrão, você vai continuar isento, porque a tua empresa está pagando. Mas se nem a tua empresa está pagando, nem você que está recebendo dividendo está pagando, se ninguém está pagando, essa operação que está dando lucro, aí tem que incidir em imposto de renda. Então, a Receita continua fazendo as simulações, porque nós queremos entregar um projeto o mais redondo possível, que certamente vai ser objeto de debate no Congresso Nacional. Vai ser objeto de discussão, isso vai valer, se aprovado esse ano, para 2026, mas eu acredito que nós possamos fazer num país que é muito desigual como o nosso, nós estamos entre os países mais desiguais do mundo. Então, com neutralidade fiscal e na busca de justiça tributária, eu acredito que nós temos que fazer um esforço para encontrar uma fórmula. Mas em termos técnicos, ministro, como é que a gente conseguiria colocar uma marca d'água nos reais que saem do lucro de um CNPJ que tem uma alíquota para um CPF? Como que esta marca d'água passa do CNPJ para o CPF? Eu não quero te antecipar mais do que eu já te antecipei, porque a Receita está terminando as simulações que eu e o presidente pedimos para aperfeiçoar uma regra que nos pareceu inconsistente. E nós pedimos uma revisão dessa regra no final do ano passado. A Receita está fazendo o trabalho para nos entregar a resposta para que nós possamos tomar uma decisão o mais rapidamente possível. Nós queremos fazer esse aperfeiçoamento e, na minha opinião, não é possível que um brasileiro que estuda o tema, intelectualmente honesto, negue
que nós temos que corrigir as distorções, assim como nós fizemos com o imposto sobre consumo, fazer em relação à renda. Para caças brutas, não tem nada disso. Ninguém está querendo nada que não seja justiça. E outra, os empresários vão se manifestar, quem tem alta renda vai se manifestar, quem tem baixa renda vai se manifestar. Nós queremos buscar justiça e neutralidade. Ou seja, um jogo de ganha-ganha. Vamos fazer isso com cautela, como fizemos com o imposto sobre consumo. Nós fizemos com muita cautela. O Brasil vai ter uma alíquota média equivalente à dos países desenvolvidos. Obviamente que a alíquota máxima do Brasil, em função das exceções, ela cresce, a máxima, mas a média vai ser compatível com o que tem de mais moderno no mundo hoje. Ministro, a Thaís... Eu sei que a oposição já está falando, mas o Brasil vai ter a maior alíquota do mundo. A alíquota que conta é a média. Se carne você paga 0 e outra coisa você paga 25, a média não é 25. Porque tem muitos bens de consumo que terão o seu imposto zerado. E de consumo de larga escala. Quando você fala de carne, comida, remédio, é a população inteira consumindo. E não vai pagar nada. Outros vão pagar uma alíquota de 12%, outros vão pagar uma alíquota... Mas a média vai estar compatível com o que tem de mais moderno no mundo. Ministro, a Thaís Herédia vai te fazer uma pergunta, mas eu quero só lembrar para vocês que estão nos assistindo que essa entrevista está em transmissão simultânea com CNN Mania, né, Fernando Nakagawa? Obrigado. Thaís. O pai do Mania está aqui, O pai do Mania tem que lembrar. Aqui, exatamente, Thaís. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso... Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita.
que são tomados há mais de 20 anos para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o Fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual, porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech, como a Meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso que vai ele ser está a dizendo. vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que, assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações
para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia de apressar a resposta quando a mentira ainda está pequena, para mantê-la com as pernas curtas. Hoje ela cresceu. Nós vamos ter que desenvolver antídoto contra o crescimento das pernas da mentira. Naka, sua pergunta. Agora, ministro, acho que a gente pode entrar no assunto que Thaís e eu estamos tão ansiosos para perguntar ao senhor, para ouvir o senhor sobre contas públicas. A gente está terminando o ano, o senhor anunciou que a gente deve entregar os números dentro da meta quando feito o abate das despesas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A despeito deste cumprimento, nessas condições que o senhor mencionou, a reação do mundo econômico foi bastante cautelosa, para usar um termo simpático. E a preocupação, de fato, não está no resultado, e sim na trajetória da dívida. Sobre a trajetória da dívida, o senhor também está tranquilo? Não, também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam, né? Porque o crescimento projetado no começo do governo do presidente Lula era de 0,8 no primeiro ano e 1,2 no segundo. Nós crescemos 3,2 no primeiro e provavelmente 3,5 no segundo. Quer dizer, nós crescemos quase 7% em 2 anos, contra uma projeção de 2%. Então, vamos lá, vamos com um pouco de calma. O déficit do ano passado, que foi 0,1%, estava previsto em 0,8% no começo do ano, antes do Rio Grande do Sul. E nós não íamos faltar ao Rio Grande do Sul diante daquela tragédia. E ninguém contestou. O governo federal, o Estado estava debaixo d'água. Não era uma cidade, 2, 3, o Estado estava debaixo d'água. Nós investimos no Rio Grande do Sul alguma coisa em torno de 40 bilhões de gasto primário, mais de 30 bilhões de gasto primário, fora o financiamento subsidiado, que foi o dobro disso. Então, além de não pagar a dívida até o final do mandato, além da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que foi feita, tudo para ajudar o Estado a se recuperar. E o Estado está se recuperando, graças à ação do governo federal. Então, fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo, tem pessoas que são mais à direita, mais de centro, natural a disputa política. Não era assim no passado. Não era assim no passado. Eu me lembro quando o presidente Lula, diante aqui da necessidade do governo do Estado de São Paulo aumentar os investimentos, o governador Serra vendeu para o Banco do Brasil a nossa Caixa. E o Lula abençoou a transação, sabendo que isso ia favorecer o Estado governado pelo Serra, do partido de oposição, e nunca fez esse tipo de conta. Quando o Aécio em Minas governava o Estado, também é a mesma coisa. E sabe o que acontecia naquela época? A oposição se mantinha, mas era grata. Ia no Palácio do Planalto, agradecia, dava um telefonema. Era uma política mais civilizada. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma política que não tem civilidade nenhuma. As pessoas mentem descaradamente. É uma coisa aviltante. O governador Zema, que tuitou contra mim, contra o presidente Lula, foi no meu gabinete, fez uma proposta menor do que o Congresso aprovou. O Congresso foi além do que ele pediu. E ele simplesmente disse que o Congresso, o que o presidente Lula não atendeu, porque vetou um dispositivo
que obrigava o governo federal a pagar dívidas com bancos, que não tem nada a ver com a União. Desculpe lhe interromper, eu estou boa nisso hoje, né? O senhor vai reparar, mas desculpe lhe interromper, mas a pergunta do NACA aqui foi muito específica sobre a trajetória da dívida. O arcabouço fiscal criou a âncora, recuperou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode ir para trás também. Não, podemos excluir a Dilma? Incluindo a Dilma. Pega a Dilma, Temer e Bolsonaro. E veja o que está acontecendo de 2015 para cá e o que aconteceu ano passado. Faça essa conta. Chama qualquer especialista. 2015 até 2022. Pega a trajetória do déficit público e compare com o que nós estamos fazendo. Nós estamos contendo a despesa, o aumento da despesa está sendo contido, inclusive com medidas recém-aprovadas pelo Congresso, e nós estamos combatendo o gasto tributário. Eu sei que incomoda quando eu falo isso, mas eu sou obrigado a falar. Se as medidas provisórias do ano passado não tivessem sido devolvidas quando anunciado, não tem como não ter. Porque eu acho porque eu tenho uma demanda para entender. É que vocês, com razão, querem uma antecipação de coisas que eu não posso fazer. Exatamente. Mas o meu trabalho e o trabalho da minha equipe é todo dia, todo santo dia. A gente chega às 8 da manhã, sai 8 da noite. Você conhece a minha jornada de trabalho, pensando em fórmulas de melhorar o ambiente de negócio, que aí é a reforma tributária, a reforma do crédito, reforma do lei de seguro, transformação ecológica, biocombustível, o que você quiser. É o ambiente de negócio. E a outra tarefa é arrumar a bagunça que nós herdamos do governo anterior. Porque quando às vezes as pessoas falam em corte de gasto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gastos que foram contratados num governo anterior e que não foram pagos. Vou dar um exemplo meritório. O Fundeb foi multiplicado por 2,3. Saiu de 10% para 23%. Com apoio do PT. Eu falei meritório. Você não tira só para pontuar. Da boca. Só para pontuar, eu disse ministro. Meritório. O Fundeb é uma conquista do governo Lula. Então vamos combinar. Nós, quando botamos 10% lá, eu terminei o meu mandato no MEC com tudo pago. Eu não deixei nada para o meu sucessor. E podia ter deixado, porque meu sucessor foi do mesmo partido que eu. Mas não deixei. Quem está pagando o Fundeb é este governo, não é o governo anterior que o Congresso atropelou para pagar. O nível de emendas parlamentares herdado, nós estamos pagando. Com toda essa dificuldade envolvendo o Supremo, envolvendo o Executivo, envolvendo o Legislativo. Essas contas todas estão sendo pagas agora. E foram contratadas no governo anterior e às vezes estão na Constituição. Quer dizer, como é que você vai... Você tem que correr atrás para organizar. Os precatórios, o calote dos precatórios. É muito fácil arrumar conta dando calote. E começar a dar calote aqui, fica fácil arrumar a dívida. Você não paga... Nesse esforço de correr atrás, ministro, caso essas medidas de gasto tributário, né, de contenção do gasto tributário a que o senhor se referiu, que não avançaram no Congresso Nacional, tivessem sido aprovadas, esta cobrança mínima do imposto na pessoa física não seria necessária? O Ministério da Fazenda está indo atrás da pessoa física porque o CNPJ continua gozando deste benefício?
Não, porque tem alguns benefícios que têm que ser mantidos. Pela estrutura tributária brasileira, eles têm que ser mantidos. O que você não pode é abusar da forma, como se diz no direito. Você usar um expediente formal, previsto em lei, para enriquecer, sendo que aquele dispositivo formal foi criado para atender uma determinada parcela da população. E a pessoa usa aquilo para se beneficiar por planejamento tributário. Isso não é correto, simplesmente não é correto. Agora, quem vai dar a última palavra não é o presidente Lula, o ministro Haddad, ninguém, é o Congresso Nacional. Tudo isso tem que passar pelo Congresso. A sociedade vai debater esse assunto e vai ter transparência nos dados. Agora, se nós não formos em busca de justiça tributária, se nós não formos em busca de combater o gasto primário ineficiente e o gasto tributário ineficiente, nós não vamos conseguir reequilibrar nada. E eu estou falando de uma história de 10 anos, eu não estou falando de uma história que começou agora. Começou com uma crise política, essa é a minha opinião, começou com uma grande crise política que aguçou o problema, né? Tornou ele mais agudo, tornou ele mais dramático, e nós temos que pôr fim. A nossa tarefa é pôr fim a isso. E nós vamos continuar trabalhando incansavelmente para pôr fim. Em nenhum momento você vai me... Você veja que, apesar dos resultados da política econômica, um governo que bota o desemprego na mínima histórica, um governo que coloca a miséria na mínima histórica, o crescimento como há muito tempo não se vê. O Brasil passou a Espanha na produção de automóvel, recorde de crédito, recorde de tudo. Você não me vê eufórico. Eu sempre comemoro, mas eu sempre falo, nós temos muito trabalho. Quando as 3 agências de risco aumentaram a nota do Brasil, você não viu o ministro da Fazenda soltando foguete? Não, eu era o primeiro a dizer, que bom que isso aconteceu. Mas nós temos muito chão pela frente. Thaís. E se o Congresso, o Judiciário, o Executivo, todo mundo compreender a necessidade de continuar, de perseverar, nós vamos chegar lá. Vou dar um exemplo. Questão dos super salários. Não foi votado o ano passado. O presidente Lula teve a coragem de mandar. Porque muita gente fala, não, o presidente não vai ter coragem de mandar porque vai assolar os ânimos no judiciário. O presidente mandou, por uma questão de moralidade pública. Ah, não vai mexer com o militar. Mandou. Inclusive, eu negociei diretamente com os comandantes das forças, na presença do ministro Múcio. Ministro, ele tem muito respaldo por aí. Deixa eu pegar. Fernando, olha, você pode cobrar, na minha opinião, você tem que cobrar do presidente da República providências. E ele está tomando as providências. Então, ministro, nós precisamos conciliar os interesses dos 3 poderes para garantir que essa curva, essa trajetória virtuosa do PIB brasileiro, da geração de emprego, da melhoria da renda dos mais pobres, para isso continuar, nós precisamos fazer mais. Que é o que a Thaís está insistindo aqui. Ela falou, isso aqui não está sendo considerado suficiente, né? Vamos sopesar as coisas, porque não é tudo que pedem que vai ser entregue, né? Porque tem muita gente ultra radical. Eu vi vários editoriais, vários não, mas fazendo justiça, vários não, mas alguns editoriais pedindo que o Brasil adotasse as reformas do Milei na Argentina. Ministro, deixa eu fazer a pergunta, imagina então, você, de novo. Se você vai jogar o país... Ele faz a pergunta por mim e ele mesmo responde. Vai jogar, ministro. Não, eu estava resgatando uma pergunta tua. Vai jogar o país na encrenca que está a Argentina, com inflação de mais de 100%, com o PIB caindo 4%, qual é o sentido de uma reforma dessa para botar 60% da população na pobreza? E a pessoa defender em editorial isso? Eu realmente não consigo entender. Eu penso que está mais fácil do que parece, embora desafiador. Sobretudo porque depois da eleição do Trump, mexeu com o mundo. Pega o peso argentino, o peso mexicano. O peso argentino era óbvio que ia desvalorizar muito. Mas pega o peso mexicano. Ministro, eu quero ficar aqui no Brasil ainda, antes da gente ir lá para fora. O senhor desculpe, mas eu vou repetir, porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim,
Tem um economista que diz, deixa eu só terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal, ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então, eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. Né? Então, sim, é ele que acaba fazendo a dívida subir. Essas duas coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos que mantenha o juro nos Estados Unidos muito alto, coisa que não estava prevista um ano atrás. Simplesmente não estava no horizonte. Eu participei de todas as reuniões internacionais e presidi o G20, a trilha financeira do G20. Não se esqueça disso. Ninguém previa o que ia acontecer a partir do segundo semestre do ano passado. Muito menos o que está acontecendo agora. De aumento de tarifa de importação nos Estados Unidos, de aumento, eventualmente aumento até do déficit fiscal nos Estados Unidos, que pode manter a taxa de juros nos Estados Unidos alta por mais tempo. Esse cenário não estava colocado durante todo o G20. Te asseguro que não estava. Nenhum analista previa o que está acontecendo. Diante disso, nós temos que voltar para a mesa, nós temos que voltar para a planilha. É uma realidade nova. Agora, nós temos que observar o que está acontecendo e pensar bem no que fazer, para fazer um ajuste que penalize o menos possível, ou, de preferência, não penalize quem mais precisa dos serviços públicos, quem mais precisa de escola funcionando, posto de saúde funcionando e assim por diante. Então, e não fazer o que foi feito aqui em alguns vizinhos nossos. Joga a população na miséria para atender. Não é assim. Nós não precisamos e não devemos fazer isso. Não é só uma questão, é uma questão moral de buscar o que sacrifica menos quem mais precisa. E não é uma equação simples. Nós temos que pensar. Agora, nós não paramos de trabalhar nisso desde 1º de janeiro de 2023. E vamos continuar trabalhando. Ministro, a gente vai continuar aprofundando nessa questão fiscal, mas deixa eu só fazer um parênteses político aqui, porque sei que o senhor já disputou muitas eleições, né? É político também, além desse envolvimento com a economia, mas o senhor citou Bolsonaro, então eu estou achando o senhor com um discurso meio político. O senhor vai ser candidato? Sabe por que eu adotei um discurso político essa semana? Porque eu nunca vi da parte da oposição uma agressão tão grande ao Estado brasileiro. Eu não tinha vivido uma semana assim em 2 anos de governo. Mas não é porque o senhor vai ser candidato? Eu repito a você, eu não tinha visto tanta agressão do bolsonarismo ao Estado brasileiro, a um órgão de Estado do Brasil. Isso me indigna porque construir um Estado não é fácil. Construir um Estado digno da população não é simples. E quando você retrocede nisso, é muito grave. Eu entendo muito essa indignação. Eu fui ministro da Educação durante 7 anos. O que aconteceu no governo Bolsonaro na educação vai demorar quanto tempo para se recuperar? Se você não tiver a capacidade de se indignar em relação a isso, você não gosta do Brasil. Eu entendo essa sua indignação. Então eu não estou pensando em política eleitoral, eu estou pensando na grande política. Estou pensando assim, eu quero viver numa sociedade decente. Eu quero que o Estado atenda a população que mais precisa. Eu quero um Estado eficiente.
quando alguém concorre contra isso, a pessoa não é um adversário político, ele é um inimigo do país. O que foi feito essa semana é uma coisa contra o país. E quem está dizendo isso é o secretário de Receita Federal do governo Bolsonaro. Ministro. Que deu depoimento dizendo que o que a Receita estava fazendo estava certo. Ou seja, nós estamos vivendo uma realidade paralela. Agora, querem impedir o Lula, presidente Lula, de reconstruir o que eles destruíram? É isso que eles estão querendo? E querem que nós apareçamos aqui? Eu vou falar. A gente quer trabalhar com transparência, com democracia. Nós entendemos quando o Congresso não atende 100% do que o Executivo precisa, é normal. Isso vale também para o Judiciário, isso vale para o Executivo. Às vezes o Executivo também erra. Normal, isso é humano. Errar é humano. As pessoas, às vezes, com as melhores intenções, cometem erros. A sabedoria está em corrigir rumo, procurar caminhos. Agora, quando é má intenção, aí nós estamos falando de outra coisa. Ministro, absolutamente entendi, né? Cada ponto da sua ponderação, da sua indignação, eu entendo. Então, vou desvincular a pergunta e vou fazer outra pergunta desvinculada dessa indignação. O senhor vai ser candidato em 2026? Não vou ser. A nada? Não vou ser candidato. Senador? Não vou ser candidato. Presidente da República? Deputado? Olha, Governador de São Paulo. Quando começou essa confusão no Brasil, foi em 2013. E você sabe que 2012 foi minha primeira eleição. Nunca tinha concorrido a nada. Não, a gente sabe o seu histórico. Conta pra frente, ministro. Depois de 2013, tudo o que aconteceu, sobretudo com o presidente Lula, a quem eu assisti o quanto eu pude, não só por lealdade, mas por conhecimento do que estava acontecendo, eu falei, eu só vou sossegar a hora que o presidente Lula puder concorrer e ser julgado pela população, pelo que aconteceu. Ele foi julgado. Então, eu estou muito tranquilo, mas muito tranquilo, que o trabalho que foi feito pelos meus companheiros todos, pelo PT, que amargou por todo mundo, por todos os partidos progressistas, independentemente de petismo, PSB, PCdoB, PV, todo mundo que se juntou para defender a democracia, eu fiquei muito feliz com a volta do presidente Lula ao poder. Então, eu não tenho intenção de ser candidato em 2026. Nem a presidente, nem a governador, nem a senador? Nada? Não. Naca. Ministro, o Congresso não aprovou até agora a peça orçamentária. E diante desta situação, a regra prevê ali um gasto de 1/12. Circulou a hipótese de que o senhor poderia adotar uma medida um pouco mais dura, por exemplo, com a execução de 1/18 do orçamento. Esta hipótese está, de fato, na mesa? E aí, aproveitando que esta medida indicaria um aperto, uma contenção em despesas, a gente falou muito sobre receita aqui. Que tipo de medida poderia ser adotada, independentemente da aprovação ou não do orçamento, para despesas para além das tributárias, as primárias? Olha, o que nós aprovamos no ano passado já nos permite uma contenção bastante razoável. Então, nós precisamos regulamentar o que foi aprovado para executar aquilo que o Congresso autorizou. Então, primeira coisa. Então, temos que adequar a peça orçamentária ao que foi aprovado no ano passado. Por isso que também acabou não sendo aprovado o orçamento, porque eles aprovaram uma emenda constitucional, uma lei complementar e 2 projetos de lei. Precisa adequar o orçamento a isso. Outra coisa é a seguinte, nós temos um dispositivo agora na legislação que nos permite uma execução orçamentária mais inteligente. Nós podemos administrar melhor, né, o contingenciamento da execução com vistas a melhorar o desempenho da economia do ponto de vista de inflação. Você tem que cuidar da inflação. Então, quando você cresce muito, você pode crescer tanto que isso pode gerar também um problema. Às vezes as pessoas falam, não, vamos crescer 4, vamos crescer 5, vamos crescer 6. Mas se a oferta não acompanhar a demanda, ou você vai importar ou você vai ter inflação. Ministro, mas o presidente vai deixar o país crescendo 1,8% em 2026, ano de eleição? A proposta orçamentária prevê um crescimento de 2,5% esse ano. Então, propõe um arrefecimento do crescimento justamente para calibrar o crescimento com a potencialidade de curto prazo do país. Porque, embora os investimentos estejam crescendo, não estão crescendo tanto quanto nós gostaríamos. 2, tem
tem um tempo de maturação. Você não aumenta a oferta assim. Então, aquilo que a gente chama de hiato, né, que é assim, qual é a capacidade ociosa na economia para você atender a uma demanda crescente? Você tem que olhar para isso para evitar a inflação. Aí tem fatores que não dependem muito disso. Quando você tem seca ou enchente, perde produção, você vai ter um aumento de preços em função disso. Quando você tem uma mudança da política monetária americana, o dólar se valoriza, você também vai ter um efeito que independe da tua vontade. Tudo somado, você tem que sentar e verificar o que é permanente, o que é sazonal, o que é estrutural e tomar as medidas para evitar um descompasso. Mas isso, quando adiciona essa lista que o senhor colocou, a seca ou uma mudança nos Estados Unidos, tem um outro item que é a crise de confiança sobre o governo, né, que também colaborou para a piora da percepção fiscal, para o aumento da taxa de juros, para o aumento do dólar, que vai gerar mais inflação e está demandando um Banco Central mais forte. Há uma preocupação se o Banco Central está perdendo a sua potência, porque a política fiscal dominou a política econômica do país. Então, eu queria lhe ouvir, o senhor acha que o governo tem que lidar como com a crise de confiança? O que os agentes de mercado gostariam era ouvir da boca do próprio presidente Lula, porque o senhor conversa com a Faria Lima, o senhor conversa com os empresários, essa interlocução ainda está feita. O que os agentes econômicos gostariam era de perceber que o presidente Lula tomou a decisão de tirar a dívida pública, de colocar as contas públicas numa trajetória sustentável e essa declaração ainda não veio. E qual a pergunta? A pergunta é, como é que será essa gestão? Como é que o senhor vai lidar com a crise de confiança, que é esse item a mais aí nos ingredientes que o senhor colocou para a situação atual? Olha, eu tenho ouvido de alguns interlocutores essa questão. Eu não acredito em dominância fiscal. Esse diagnóstico que estão fazendo, eu realmente não comprei. Posso estar errado, eles erraram tanto que eu posso errar uma vez, né? Por enquanto, tá do lado de lá. Eu não acredito em dominância fiscal nesse momento. Eu acredito que a política monetária vai fazer efeito sobre a inflação. Tem gente no mercado que diz que não fará. Na minha opinião, ela fará efeito. Então, nós vamos ver nos próximos capítulos dessa novela se a política monetária autônoma do Banco Central, porque as pessoas debatiam, será que vai ser autônomo? A maior prova de autonomia do que essa é impossível. Mas você acha que o presidente Lula tinha que ser mais ativo? Ele tinha que assumir esse discurso pela política fiscal? O presidente Lula, na minha opinião, com muita razão, estranha um pouco o fato de que uma pessoa que governa 10 anos um país, governou 8 mais 2, tem que ficar provando que tem responsabilidade fiscal. E ele fala, nós vamos fazer o que for preciso para entregar o país melhor, né? Não sei se as pessoas que estão hoje operando no mercado conheceram o governo Lula, porque vai 20 anos que o governo Lula 1 começou. Não sei se as pessoas têm a lembrança. O presidente pegou uma dívida maior que 60%, entregou menor que 40%. A dívida pública, né? Então, tem uma série o presidente foi o que mais acumulou reservas cambiais na história do país. O presidente foi quem achou o pré-sal que sustenta a balança comercial até hoje do Brasil. Então, às vezes, na minha opinião, tem um lado, né, que, na minha opinião, extrapola um pouco o que seria... Isso não sou eu que estou dizendo, viu? O presidente da FEBRABAN, outro dia, foi dar uma entrevista dizendo, o pessoal está exagerando um pouco. Então, eu não estou tirando a razão, até porque você não pode culpar alguém por ter uma percepção, né? Se a percepção da pessoa é aquela, que você vai fazer? Mas nós temos que conversar mais com esse povo e mostrar o que nós estamos fazendo, sim. Minha equipe faz isso o tempo todo, está em interlocução o tempo todo. Mas eu penso que no final do ano passado houve um certo exagero na reação. E eu continuo acreditando que a política monetária terá um efeito muito maior do que as pessoas imaginam. Então, se isso é verdade, o que chamam de dominância fiscal, a gente está usando o termo técnico, ela não se impõe. Isso significa o quê? Significa que a política monetária vai ter efeito e que a política fiscal tem que ser mais perseverante. E aí é que eu introduzo o quadro externo. O quadro externo, ele mudou. Nós não sabemos por quanto tempo. E nós temos que levar isso em consideração. Porque não era o que estava previsto no começo do ano passado. O começo do ano passado, ele era de um outro horizonte, para o mundo.
E ele mudou radicalmente. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos processar isso, e nem sempre o tempo da política processa isso com a velocidade devida, mas se processar isso e compreender o novo tempo, nós vamos tomar as providências necessárias. Mas a política monetária o senhor, tem seu peso. O senhor foi muito vocal ao fazer a defesa, me parece absolutamente necessária, da democracia, dos valores democráticos. E aí eu queria ouvir o senhor sobre como esse assunto chega no mundo da economia. Hoje o senhor é o grande nome que faz a ponte com o mundo da economia, com o mercado financeiro do governo. E ao longo dos últimos anos, tanto no Brasil como em outros países, parece que o mundo da economia ali, o mercado financeiro, não dá tanta bola assim para este assunto ou coloca ele numa posição talvez não prioritária na lista de assuntos que deveriam ser defendidos. Causa frustração para o senhor perceber que os temas democráticos não engajam tanto no mundo da economia? E pergunto isso por quê? Porque hoje, diante deste diagnóstico fiscal, o que a Faria Lima, o Leblon gostariam do senhor, especialmente do presidente Lula, era uma indicação forte de compromisso fiscal. E quando o senhor traz à tona este outro assunto, talvez gere frustração nesses agentes. Eu penso que é curioso o FMI dizer que o Brasil foi o terceiro país emergente que mais esforço fiscal fez o ano passado, não tem esse reconhecimento. Eu não estou pedindo para ninguém dizer que está bem, que está tudo bem. Ninguém está pedindo isso. Porque não está tudo bem? Porque não está no mundo. As coisas não estão bem. Bom, um juro nos Estados Unidos, no patamar que está, ninguém pode estar despreocupado com isso. Não existe essa. Mas desculpa, eu interrompi aqui o seu raciocínio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém está pedindo nada que não seja assim, reconhecer, olha, o país está crescendo, olha, o país está com mais desemprego, o país está com menos desigualdade. O fiscal melhorou, foi melhor do que a gente previa. Pô, legal. Mas, Haddad, olha, Lula, olha, Brasil, ainda tem muito o que fazer, a situação externa piorou, tem conta do governo passado ainda que não foi paga, que vai ter que ser paga. Ok, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Agora, você pedir, isso não é um juízo de valor sobre quem está no mercado financeiro, eu já estive lá. Isso não é um juízo de valor de quem está no mercado financeiro. Mas o mercado financeiro, estrito senso, não estou falando das pessoas, eu estou falando do dinheiro que está lá para se valorizar, não importa o que aconteça no mundo. O cara não quer o dinheiro, estou falando do dinheiro porque ele ganha uma autonomia quando ele está no fundo. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma coisa que quer se valorizar, é como um bicho que quer crescer. Isso que é o dinheiro. Quando ele está lá na Faria Lima, ele não quer saber da pobreza, do Milei, 60%, ele não quer saber da democracia, ele quer saber, no fim do ano eu vou ser maior do que sou hoje? Isso que o dinheiro se pergunta. E ele é um ser cheio de medo e ambição. Esse que é o bicho que nós estamos lidando. Então, quando você pergunta, a Faria Lima não está preocupado com a democracia? Assim, o Rafael da Faria Lima, o Matheus da Faria Lima, estava preocupado com a democracia. Mas quando ele está numa mesa de operação, ele está preocupado em entregar o resultado para quem confiou o dinheiro a ele. Então, é estranho dizer isso, mas o capital, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. E no caso do capital financeiro, ele não está nem preocupado com produção. Ele não está preocupado se vai produzir mais ou menos. Ele quer saber se a ação vai valorizar. Vai poluir, mas a ação vai valorizar. Então, ali é um nicho que... E não é a pessoa, não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um modelo de negócio que foi construído assim. Aquelas pessoas são pessoas como nós. Eu queria... Não adianta demonizar. Claro, é exatamente isso que eu quero dizer, lembrando que depois da aprovação do teto de gastos, com a queda estrutural da taxa de juros, aí sim estrutural, o mercado de capitais no Brasil finalmente se desenvolveu. A Bolsa tinha 600 mil CPFs, hoje tem 6 milhões. Então, nós estamos falando de pelo menos 6 milhões de brasileiros que enxergaram no mercado de capitais e no financiamento dos negócios e das empresas, comprando ação, e claro, é um investimento, portanto tem que haver rentabilidade, uma forma de ter um retorno para o seu dinheiro. Então, para desfulanizar aí essa conversa. Agora, do ponto de vista, eu entendo que o senhor tem um receio de falar com a Faria Lima, mas
Eu? Não, estou dizendo, tratar a Faria Lima ou dizer, a Faria Lima tem razão, nem sempre exagera e tudo mais, né? Não, mas quando você fala, o Brasil está tudo bem, o Brasil está crescendo, cresceu 7%, qual é o risco desse crescimento que inclui esses milhões de brasileiros que passaram a tomar conta do seu investimento? Qual é o risco desse crescimento ser um voo de galinha? Você primeiro tem que caracterizar o que é voo de galinha. Esse tempo todo aí de 2015 a 2022 foi o quê? Nem voo foi. Nós crescemos 1% de média, 1,5% de média. Então, comparativamente, o voo da galinha está ganhando do que acontecia até ontem. O que nós temos que entender é o seguinte, foi bom crescer 7% em 2 anos? Foi ótimo. Agora, nós temos que tomar medidas para que isso não seja um soluço apenas, para que isso tenha uma continuidade. Né? O que nós queremos, então precisa desacelerar um pouco, vamos fazer. Por que nós não estamos buscando mais crescimento? Mas o presidente Lula vai deixar em 2026 desacelerar? Essa é a minha dúvida. Mas eu estou falando de 2025, nós botamos no orçamento um crescimento de 2,5%, que é menos do que os 3,5% que nós estamos crescendo em 2024. E ninguém ficou espantado com isso. Todo mundo considerou sóbria a atitude de buscar um crescimento. E aí, 2026? Eu não sou capaz de projetar o crescimento de 2026 hoje, porque eu tenho um mar para atravessar. Cada ano no Brasil, a nossa capacidade de planejamento diminuiu muito. Thaís, eu estou te falando com sinceridade. Eu sento com 20% do meu tempo. Eu dedico a sentar com o mercado financeiro. Eu não tenho nenhum problema com isso e nunca tive problema de interlocução. Eles não reclamam disso, não, ministro. Eu digo, não tenho. E eu te falo com toda certeza. Eu entendo aquele mundo, eu compreendo aquele mundo, sei quais são os objetivos dos fundos ali que estão constituídos, é patrimônio de famílias, de pessoas que querem se valorizar. Isso é assim no mundo inteiro, que não é pior nem melhor do que nenhum outro lugar, né? E eu tento lidar com isso com a compreensão daquele fenômeno. E que eu dependo da percepção, da boa percepção que eles tenham sobre o Brasil para o Brasil funcionar melhor. Então, para mim, eu não tenho essa questão. Eu compreendo a economia que nós organizamos, tento melhorá-la, né, na medida das minhas possibilidades, e nunca demonizei, nem sento com o setor produtivo. 80% do meu tempo eu gasto com o setor produtivo, ou invisto no setor produtivo, conversando com a Anfávia, conversando com Fiesp, conversando com todo mundo, para melhorar. Na reforma tributária, quantas horas nós dedicamos, o API e eu, para tirar aquilo do papel? Centenas de horas, que não sai por geração espontânea. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho prevenção de sentar com ninguém para melhorar e não tenho preconceito também. Eu ouço muita gente muito interessante que diverge, que concorda em parte, que concorda 100% eu não vou encontrar, mas que concorda em parte com o que eu digo eu encontro, que discorda eu encontro, que discorda e diz que quer o bem do Brasil e eu confio no que a pessoa está dizendo, eu encontro. Eu falo com gestores de grandes fundos, eu tento aprender o máximo possível. Eu não me coloco nunca na posição de uma pessoa que não precisa aprender, porque eu acho que é um erro uma pessoa que está com um cargo de responsabilidade não buscar aprender no cargo. Você não vai aprender numa sala de aula o que você pode aprender num cargo dessa importância. Eu procuro me colocar na posição mais humilde possível diante da realidade brasileira. É assim que eu lido, tanto com o empresário que tem uma fábrica, quanto com o banqueiro. Eu procuro aprender e levar para a minha equipe a melhor informação possível. Agora, nós estamos num país mais complexo do que já tivemos, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. O senhor citou que o cenário externo é uma grande incógnita hoje. Isso pode atrasar a nossa tão esperada, que o senhor já mencionou, volta ao grau de investimento? Tem o risco de que sim. Pode atrasar muita coisa. Pode atrasar, por exemplo, a transição ecológica. Pode atrasar... Você veja, não sei se vocês acompanharam, eu recomendo que o façam rapidamente,
as mudanças da política americana e inglesa em relação à inteligência artificial, que estão acontecendo agora. Nesse instante, tanto o governo Biden quanto o governo trabalhista estão tomando medidas muito importantes na área de inteligência artificial. Estão dividindo o mundo em países inimigos, países amigos e países neutros. E definindo uma política global de onde vão se instalar os data centers, de quem vai poder importar, quem não vai poder importar, qual vai ser o uso, qual não vai ser o uso. Uma política global sobre inteligência artificial. Imagina isso, qual é o impacto disso nas economias? Ministro, qual é o impacto disso no comércio exterior? Quero aproveitar e encaixar uma pergunta com a resposta que o senhor estava falando, do seu diálogo, né? O quanto o senhor se dedica ao diálogo e levar esse diálogo para o governo. O senhor continua ministro da Fazenda até o fim de 2026? Eu sim, mas é uma atribuição que não é minha, né? Mas não posso dizer uma coisa que compete ao presidente. Uma vez o senhor mencionou que a sala de aula está sempre lá para o senhor. Essa é uma hipótese que o senhor Não, levanta? sabe por quê? Porque tem muita gente que assim, por vocação ou por desejo, vê a política como uma profissão. E eu nunca vi a política como uma profissão. Né? A pessoa, o que você é? Político. Quando me perguntam o que eu sou, eu falo, sou professor. O que você está fazendo? Estou com um trabalho lá no Ministério da Fazenda. É assim que eu vejo a coisa. Não, ministro, então, é uma outra maneira de ver. Eu te pergunto até para... Então, porque vai ter reforma ministerial, né? E assim, não, se mantém, né? Você está fazendo para mim uma pergunta constrangedora que compete ao presidente responder. Desculpa. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu assumi um cargo para entregar um trabalho. Eu penso que o que eu entreguei até aqui é relevante para o Brasil. Eu penso que as leis que foram aprovadas até aqui, na área ambiental, crédito de carbono, toda a parte de formulação de política pública voltada para energia verde, etc. Toda a questão regulatória de crédito e seguro, a reforma tributária que é a mais ampla já feita. Eu fico feliz de ter podido entregar isso. Eu penso que a reforma tributária, ela não tem efeito imediato como o Plano Real, mas ela é tão importante quanto o Plano Real para a economia brasileira. É minha percepção. Claro. Né? Agora, eu assumi um trabalho para entregar um resultado, como eu fiz na Prefeitura, como eu fiz no MEC, é assim que eu vejo. Mas quando eu falo isso, eu só quero dizer que quando eu chego num hotel, tem lá profissão, eu boto professor universitário. É isso que eu me reconheço como sendo. Então eu não tenho uma relação com a política eleitoral, política cidadã, eu vou até morrer, eu vou defender minhas ideias. Mas essa coisa de ter que ter um cargo, ter que ter mandato, ela pode acontecer ou não na minha vida. Não é uma coisa da qual eu dependa, porque eu me vejo como um professor que está colaborando com a política, na medida das suas possibilidades. É assim que eu me enxergo. Thaís. Naka, quer fazer primeiro? Pode fazer. Ministro... Fico com a última, tá bom. Sim. Ministro, o dólar vai voltar abaixo de R$6? Peraí que eu vou gravar. Ontem ele deu uma lambida ali, né? Já bateu 5,99 ali. Eu não sei, porque o câmbio não é fixo no Brasil. O patamar que o dólar se estabiliza é um patamar que depende de variáveis que nós não controlamos, né? Uma delas é o juro externo, as condições geopolíticas, tem uma série de coisas que afetam o preço do dólar. Se eu dissesse que hoje eu compraria dólar a 6, não. Eu não compraria acima de 5,70. Eu não compraria. Esperando que ele chegue... Na minha opinião, qualquer coisa acima de 5,70 é caro. Para as condições de fundamento, para os fundamentos da economia brasileira hoje, eu não compraria, mas eu não vou fazer recomendação de compra e venda aqui, porque eu não sou consultor. Mas eu acompanho o meu dia a dia, né? É acompanhar as moedas no mundo, acompanhar como é que está a evolução, olhar para os fundamentos e arriscar um palpite. Mas eu não sei onde ele vai estacionar, em virtude de uma série de variáveis
parte das quais depende do doméstico e parte das quais não depende. Tem aquela piada que diz, né, ministro, que Deus inventou o mercado de câmbio para humilhar os economistas, né? Porque nunca se acerta. Né? Nunca se acerta. Thaís, para sua ser a última, posso só encaixar uma rapidinho? Pode, claro. Eu não imaginava que fosse chegar a 4,70 em 2023. Depois que eu assumi o Ministério da Fazenda, alguns meses depois ele chegou em 4,70. E eu não arriscaria dizer que ele chegaria tão baixo quando chegou naquela ocasião. Ministro, muito rapidamente, expectativa para o governo Trump, um cenário desafiador, ele andou fazendo umas ameaças aí, talvez, eventualmente, a gente possa sofrer algumas sanções setoriais no Brasil. Como é que a equipe econômica, o Brasil, está se preparando para o governo Trump? Olha, a economia é uma via de duas mãos, né? Você viu o Canadá, que é amigo dos Estados Unidos, vizinho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos gostam tanto do Canadá que querem anexar o Canadá. E outro dia o primeiro-ministro falou, se aumentar a tarifa lá, eu vou aumentar cá. Entendeu? Quer dizer, ninguém quer isso. Sabe o que o Brasil defendeu durante o G20? Uma reglobalização sustentável. Nós não fomos lá para o G20... Quem lhe ouviu? Hã? Quem lhe ouviu? Está nos documentos oficiais. Não, quem lhe ouviu? Quem ouviu a sugestão do Brasil? O G20 inteiro. Não, eu sei, ministro, estou dizendo quem acatou. Está nos documentos do G20? Não, ministro, eu estou fazendo uma pergunta retórica, né? O Brasil fazendo essa sugestão, mas quem acata? Nós vamos para o G20 defender princípios. Ali não é um parlamento para deliberar. Claro. Ali é para defender princípios. Quando nós defendemos a taxação dos super ricos em escala global, e os 19 outros países do G20 concordaram, era para defender um princípio. Nós defendemos teses ambientais e estamos ganhando o debate defendendo princípios. Nós defendemos a tese da reglobalização sustentável. Por que sustentável? Porque aquela velha globalização não surtiu os melhores efeitos sobre desigualdade, sobre convergência das economias, sobre uma série de coisas. Então, olha, tem outros desafios, a miséria, a pobreza, a questão ambiental, climática. Nós precisamos de uma reglobalização, mas em novas bases. Não dá para ser um leva tudo e os outros não levam nada. Nós vamos diversificar geograficamente a produção. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer e que está à mão do mundo fazer com a tecnologia que tem. O que não é compreensível é que com tanto conhecimento acumulado, tanto conhecimento, tanto dinheiro, nós não possamos entregar um mundo melhor para as futuras gerações. É isso que não é compreensível. E é frustrante também. Ministro, a última pergunta aqui. O senhor está entrando no 3º ano do seu mandato. O senhor pontua muito bem aquilo que atrapalhou o sucesso da sua política econômica, mas eu queria ouvir sobre a sua parcela de erros, parcela do governo de erros. O que o senhor errou nos 2 primeiros anos, que o senhor tem que corrigir nos próximos 2? Olha, isso é um balanço que é bom fazer no fim do trabalho, porque eu não vou desistir das teses que eu defendo. Eu vou perseverar nas teses que eu defendo. E as teses que eu defendo contrariam, às vezes, os dois lados. Às vezes tem gente que fala, tem que gastar mais, e o outro, que loucura, tem que gastar mais. E isso vai acontecer com o juro, com o câmbio, com o gasto público, com tudo, né? Mas quando nós lançamos o arcabouço fiscal, todo mundo celebrou a nova regra de gasto, né? Hoje, algumas pessoas de boa fé estão dizendo, à luz do que está acontecendo no mundo, é insuficiente. É preciso pensar, voltar ao tema. Eu penso que isso tem uma boa fé por trás. Eu não vejo uma fé nisso. Embora eu reconheça que tem pessoas que estão exagerando um pouco na sua análise, eu convivo com muita gente sóbria que tem uma avaliação de que o Brasil tem tudo para dar certo. Então, você não faz tudo o que você quer no Ministério da Fazenda, né? Nem o presidente faz tudo o que quer na presidência da República. Então nós temos que reconhecer que o Brasil tem uma pluralidade de vozes hoje muito maior, e que pensam muito diferente do que era a divergência no período anterior. Entre um petista e um tucano tinha divergência, mas o que existe hoje é muito mais radical do que no passado. Então nós precisamos compreender que está mais difícil governar, sobretudo para os chefes do Executivo. Ministro. Isso é real.
Ministro, quero te agradecer imensamente por essa entrevista, pelo seu tempo, por estar aqui no 360, na CNN. Agradecer Fernando Nakagawa, agradecer o CNN Money, agradecer Thaís Herédia. Obrigada, ministro. Desejo para o senhor um excelente